Amém? Amém. Se aumentar um pouco o retorno, só por gentileza, mas eu estou com a voz meio complicada. Prometo que não vou gritar no meio dos irmãos. Glória a Deus. Um pouquinho mais. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encontrar, digo amém? Amém. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra ou na sua direita 7 estrelas, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, ou a tua perseverança, que não podes tolerar ou sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não o tu achaste os mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza? Glória a Deus. Deus tem colocado esse texto no meu coração, esse capítulo, ou melhor dizendo, essas 7 cartas da Ásia Menor. É um texto muito importante que vai falar aí sobre a mensagem completa da Igreja de Cristo. Eu quero que você preste atenção nesta noite. Vai aumentando só um pouco, porque a minha voz está complicada. As 7 igrejas da Ásia, vai falar aqui um assunto muito importante nessa noite. Eu não entrei aqui, vou entrar daqui a pouco na palavra de Deus, mas só quero explicar para os irmãos a importância de falar aqui das 7 igrejas da Ásia Menor. Vai falar da mensagem completa de Cristo para a sua igreja. Ou seja, tudo aquilo que Deus precisa falar para a igreja, seja hoje, seja no ano passado, ou seja em qualquer ano, em qualquer época, está aqui registrado dentro das 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, nessa noite eu quero que você redobre a tua atenção, por gentileza, que nós vamos falar aqui, iniciando nesta carta da igreja de Éfeso, e falando acerca de um tema muito importante, falando de uma igreja que parece quase que perfeita, mas não é perfeita. Eu quero iniciar esta noite perguntando para você, meu irmão, qual é a igreja perfeita aos teus olhos? O que seria uma igreja perfeita? Hoje em dia nós vemos as pessoas buscando o que chamamos de igrejas perfeitas. Pessoas andam perambulando de um lado para o outro, se perguntando e perguntando muitas vezes aonde congregar, aonde é o melhor lugar para estar. Pessoas mudam de ministério, mudam de congregações, partem de um lado para o outro buscando aonde é a melhor igreja para se estar. Ou seja, surge essa pergunta: qual seria a igreja perfeita? Será que a igreja perfeita é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Eu acredito que não. Será que a igreja perfeita seria Deus e Amor, Batista, Universal, do Reino de Deus? Eu também acredito que não. O texto que nós vamos ler aqui nessa noite, que nós vamos explicar para os irmãos, nós temos aqui uma igreja que poderia ser uma igreja quase perfeita. No texto que lemos, igreja, está falando aqui de uma igreja chamada Igreja de Éfeso. Qual é o nome da igreja? Éfeso. Esta igreja é a primeira igreja aqui que o apóstolo João vai começar a relatar. Porque ele vai relatar das primeiras igrejas, vai falar de Éfeso, não de Esmirna, nem de Pérgamo, de Tiatira, Sardes ou Filadélfia ou Laodiceia. Ele vai iniciando aqui a falar da igreja de Éfeso, porque era a igreja que no momento ele estava pastoreando. Então, o apóstolo João, no ano 80 depois de Cristo, estando preso na ilha de Patmos, encerrado numa prisão, totalmente fora de contato com os outros cristãos, ele é lançado lá para ser morto, martirizado. Ou seja, o imperador tem a intenção de calar a boca desse homem, calar a boca do pai do cristianismo na época. Porque nos 80 anos aqui depois de Cristo, o apóstolo Paulo já tinha morrido, Timóteo também já tinha morrido,
Ou seja, os apóstolos, todos eles já tinham sido martirizados. O único apóstolo vivo no momento era o apóstolo João. Por isso então a intenção do império era fazer com que ele ficasse quieto, ou seja, calando a boca do apóstolo João, automaticamente eles teriam a intenção de exterminar com o cristianismo. Então manda João para uma ilha vulcânica longe, aproximadamente 90 quilômetros da Turquia, que hoje é Éfeso, ou melhor, Éfeso era hoje é a Turquia. 90 quilômetros, irmãos, para lá morrer, para lá trabalhar em trabalho pesado, quebrando rocha. Só que quando esse homem está lá, talvez pensando, agora estou perdido, está tudo acabado, a Bíblia diz que ele vai receber uma visão do céu. Quando todas as portas da terra se fecharam, abre-se uma porta na eternidade. E a Bíblia diz que ele estando assentado, estando virado, ele olha para trás e ouve-se uma voz. E não era uma voz comum, era uma voz como a voz de muitas águas, era uma voz tremenda. E nesta voz é a voz do próprio Jesus Cristo, que vai apresentar para ele aqui agora a revelação daquilo que ele tem para a sua igreja. A última mensagem de Cristo para a sua igreja, 90 anos agora, com 80 anos aproximadamente depois de Cristo. Ele vai dizer assim: eu sou o último e sou o primeiro. Sou o primeiro e sou o último. Aquele que esteve morto e está vivo para todo sempre. É interessante que o Cristo agora aqui que João vai ver, mas não é aquele Cristo que está surrado pelos açoites, não é o Cristo que está com seus cabelos molhados de sangue e suor, mas é o Cristo que está com seus cabelos brancos como a pura lã. Ele diz que os seus pés são reluzentes como latão, como se tivesse saído de uma fornalha quente. Ou seja, há um cinturão no seu peito de rei, dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, na sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Esse é o Jesus Cristo que João vai ver. Ele vai dizer assim: manda um recado, ou manda uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada igreja ele tem uma palavra, cada igreja ele tem uma exortação, e para algumas igrejas ele tem uma consolação. Para a igreja de Éfeso, irmãos, ele vai trazer aqui primeiramente alguns elogios para esta igreja. Ele vai aqui primeiramente elogiar por 3 motivos aproximadamente, você vai encontrar aqui. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito na obra de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Trabalhava tanto porque a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que cresceu trabalhando na obra do Senhor. Quem já leu a Bíblia de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 19, você vai ver que esta igreja aqui é uma igreja que estava numa época, num momento, que estava numa cultura totalmente diabólica. Por quê? Porque nessa cidade, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, lá estava uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Um lugar onde os homens adoravam por mais de 2 horas, gritando em alta voz, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E Paulo prega nessa cidade aqui. O apóstolo Paulo vai pregar 3 meses numa sinagoga de judeus. Sai da sinagoga de judeus e prega numa escola de um homem chamado Tirano, das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde, por um período de 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Então imagina o apóstolo Paulo pregando 2 anos ininterruptamente, das 11 da manhã até as 4 da tarde, todo dia. Ou seja, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que quase que toda a Ásia ouviu a palavra através da boca do apóstolo Paulo. É uma igreja, irmãos, que vai crescer e vai se alimentar muito da palavra. A Bíblia vai falar que Paulo vai fazer coisas extraordinárias através da mão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os mágicos vão se converter e vão queimar todos os seus livros de feitiçaria em praça pública. E a Bíblia diz aqui que esses livros valiam aproximadamente 50 moedas de prata, equivalente a 50 denários. E um denário significa um dia de trabalho. Ou seja, eram 50 dias de trabalho, equivalente a 150 anos, aqui posso dizer isso, de muito dinheiro que eles estavam queimando. Ou seja, eles queimam tudo isso. Agora uma igreja que vai passar o tempo, porque o apóstolo Paulo chega nessa igreja, aproximadamente no ano 40 depois de Cristo. E o apóstolo João vai receber a revelação 90 anos depois de Cristo. Então está aproximadamente 40 anos.
40 anos haviam se passado desde que o apóstolo Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19, até o momento que João vai entregar essa revelação do Senhor Jesus Cristo. Só que nesses 40 anos, irmãos, essa igreja aqui estava trabalhando na obra de Deus, não parava de trabalhar. Alguns historiadores dizem que essa igreja aqui era como uma colmeia operosa. O que quer dizer isso? Já viu uma colmeia de abelha? Todos estão trabalhando. Ou seja, nessa igreja havia trabalho, e havia trabalho árduo. Nessa igreja, não havia espectadores. Nessa igreja as pessoas não faziam pouco caso na obra de Deus. Nessa igreja as pessoas suavam, trabalhavam na obra de Deus. É interessante aqui, irmãos, que nessa igreja podemos dizer assim, que eles não eram daquele tipo de igreja que diz assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas não entrega o panfleto. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas não faz nada na obra de Deus. Não, aqui eles trabalhavam e trabalhavam arduamente. Tanto é que eles trabalhavam na obra de Deus, que você vai notar dentro dessa igreja aqui, irmãos, que eles vão cumprir o mandamento do Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho vai crescer através dele. Jesus vai elogiar essa igreja no capítulo aqui, dizendo: eu sei das tuas obras, do teu trabalho e da tua paciência. E aí ele vai dizer assim: que trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, era uma igreja que não fazia pouco caso, era uma igreja que não tinha preguiça, diferentemente de muitas igrejas que nós vemos hoje. Ou seja, diferente de muitos crentes que nós vemos na atualidade, que as pessoas parecem que têm um marasmo, as pessoas parecem que carregam o bicho preguiça nas costas para fazer a obra de Deus. Mas aqui o povo está trabalhando, ou seja, de manga arregaçada para fazer a obra do Senhor. Mas ele vai dizer ainda que não era apenas trabalho, porque ele vai dizer assim: eu sei da tua paciência, que não podes tolerar os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Na igreja de Éfeso, irmãos, não entrava heresia. Na igreja de Éfeso não entrava um falso pregador. Na igreja de Éfeso não entrava falso profeta. Porque nesse contexto aqui, irmãos, nessa região chamada Éfeso, existia na época uma doutrina, e posso dizer assim, uma falsa religião chamada gnosticismo. Pastor, o que é isso, gnosticismo? Era uma religião que pregava que Cristo não poderia ter vindo em carne humana, porque a carne humana era pecadora. O homem tinha um pecado na carne e Cristo não poderia ter vindo em carne, porque senão Cristo não poderia salvar. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, que é pastor de Éfeso, ele diz assim: Jesus Cristo, o homem. Ele faz questão de colocar que Cristo, o homem, porque Cristo precisava ser um ser humano. É por isso que o apóstolo João vai escrever na sua primeira carta, lá no capítulo 2, dizendo: filhinhos, é já a última hora, e há muito anticristos em nosso meio, porque aquela região, o que tinha de falso profeta, o que tinha de falsos mestres que tentavam enganar a igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele vai se despedir, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, da igreja de Éfeso, ele tem uma revelação de Deus dizendo assim: quando eu sair do meio de vocês, vai surgir muitos lobos devoradores tentando massacrar com o rebanho. Então Paulo já revela o que vai acontecer. E não deu outra. O apóstolo Paulo sai. Quando o apóstolo Paulo sai, começa a se infiltrar os falsos apóstolos. Só que a igreja de Éfeso era a igreja que teve os melhores pastores da época. Sabe quem foi o pastor da igreja de Éfeso? Primeiro, o apóstolo Paulo. O homem que eu considero abaixo de Cristo um dos maiores pregadores que existiu. Quando o apóstolo Paulo, irmão, sai da igreja de Éfeso, quem fica pastoreando lá? Apolo, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Então quando o Apolo sai, fica outro casal chamado Áquila e Priscila, conhecido a Bíblia Sagrada também, porque ensinaram a Apolo. Você vai ver sobre isso na Bíblia, que Apolo nem sabia que era batismo do Espírito Santo, foi ensinado por Áquila e Priscila. Quando sai Áquila e Priscila, irmão, vai passando-se o tempo, quem vai para lá vai ser Timóteo. Isso já no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. E Paulo ainda fala para Timóteo assim: você tem que ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Ou seja, então era uma igreja que tinha pastores abalizados, preparados e mestres. Quando sai Timóteo, quem vai ser pastor de Éfeso? O apóstolo do amor, o apóstolo João. Então, não era qualquer pessoa que ia lá na cidade de Éfeso pregar naquele lugar. Por quê? Porque era uma igreja que tinha palavra. E nós precisamos, de certa forma, nos imitar essa igreja nos dias de hoje.
Por que nós precisamos? Porque nós não podemos deixar, muitas das vezes, as heresias se infiltrar dentro da igreja. E isso aqui é louvável dentro dessa igreja, porque era uma igreja que priorizava a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Outra coisa que essa igreja tinha interessante, a Bíblia vai dizer assim: conheço o teu trabalho e a tua paciência. E vai dizer: e sofrestes e tem paciência. Era uma igreja que era perseguida, porque nessa época, uns 90 anos depois de Cristo, Domiciano estava colocando os cristãos na fogueira. Os cristãos estavam sendo mortos e jogados pelos leões para comer. Você vai ver na próxima carta, chamada Igreja de Esmirna, que o pastor de Esmirna era discípulo do apóstolo João, um homem chamado Policarpo. Policarpo, quando foi para morrer, chegou diante do imperador. O imperador disse para ele assim: você escolhe, ou você vira comida de leão, ou você vai para o fogo, ou você vai morrer agora. Ou seja, não tinha escolha. Ele falou assim: eu jamais vou negar o nome do meu Cristo Jesus, porque Ele nunca me fez mal algum. Se tiver que virar comida de leões, eu vou virar. Aí eles falaram para ele: qual que você prefere? Ser alimento de leões, ou você prefere ir para a fogueira? Ele falou: eu prefiro ir para a fogueira. Mas o fogo que eu vou agora, ele vai durar por um tempo. E olhou dentro dos olhos do imperador e disse assim: mas o fogo para o qual você vai, esse é eterno. E ele morre, martirizado. Portanto, essa igreja era uma igreja que estava passando perseguição, mas não era uma perseguição comum. Não era uma perseguição de simplesmente aguentar uma fofoca dentro da igreja e você ficar nervoso com aquilo. É uma perseguição na pele, a ponto das pessoas andar atrás de você e dizer assim: nós vamos te matar porque você é cristão. Então era uma igreja que sofria verdadeiramente pelo Evangelho, porque era uma igreja que queria coroa. Mas quem aqui quer coroa? Diga bem. Amém. Quem quer coroa precisa passar pela cruz. Hoje em dia, muitos de nós queremos a coroa, queremos, irmãos, receber o galardão, as recompensas de Deus, mas não queremos sofrer a cruz, porque a Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o segredo verdadeiro do Evangelho. É negar-se a si mesmo, é tomar a cruz, porque o Evangelho é cruz. Se você quer ser salvo verdadeiramente, você vai ter que engolir muitos sapos, você vai ter que engolir muito gato de ré. Se você quer verdadeiramente, você vai ter que muitas vezes tomar uma bufetada na cara de um lado, você vai ter que virar o outro para você entrar no céu, porque o caminho é estreito, o caminho é difícil. Jesus sofreu, Jesus foi chamado, nos livros do pastor. Jesus sofreu por mim e por você, e nós também precisamos passar por esse sofrimento. Então não liga porque a pessoa olha torto para você, ou faz fofoca no teu nome, ou não gosta de você na igreja. É sinal que você está agradando a Deus, ou você está aleluia, eu sinto a presença do Senhor Jesus. Era uma igreja que trabalhava muito pela obra de Deus, era uma igreja que sofria, era uma igreja que estava mais importante, irmãos, em ser fiel. Diga comigo: ser fiel, do que ser popular. Ao contrário de hoje. Hoje em dia a igreja está mais preocupada, e quando eu falo igreja, nós colocamos todo o contexto da igreja brasileira, mais preocupada em ser popular do que ser fiel. Hoje em dia os pregadores deixaram de falar a verdade de Deus. Por quê? Porque querem ser mais popular do que ser fiel à Escritura Sagrada. Por exemplo, as pessoas têm medo de pregar a verdade pensando naquilo que o pastor presidente, ou o pastor setorial, ou o pastor fulano de tal vai pensar. Quando na verdade, irmãos, eu, pregador, estou aqui, pastor William, eu não dependo da minha vida, não dependo do pastor setor, não dependo do pastor presidente. Eu falo isso diante deles porque é verdade, irmãos. É verdade. Quem vai ter que dar conta é eu e você para Deus daquilo que nós fazemos para Deus. Ou seja, então precisamos pregar a verdade e ser fiel àquilo que a Bíblia Sagrada diz. E não simplesmente querer ser popular no sentido de agradar a homens. Não adianta eu chegar aqui na igreja, irmãos, e inventar uma oratória para você, porque tem técnica de pregador, chegar para você e dizer assim: receba a bênção de Deus na tua vida, porque eu estou vendo a bênção de Deus aqui, eu estou vendo a bênção de Deus ali, e Deus está abençoando aqui, e Deus está abençoando lá, e você sair muitas vezes com aquilo que Deus não quer falar com você. As pessoas se alegram hoje, irmãos, muitas vezes por aquilo que a mensagem vem alisar. E na verdade, irmãos, quando Deus exorta as
sua igreja, Ele quer salvar, Ele quer mudar. Por isso Ele vai dizer aqui, Ele vai falar aqui, irmãos, Ele vai, eu tenho porém contra ti. Ou seja, primeiro Ele elogia, primeiro Ele mostra as qualidades dessa igreja. Essa igreja trabalhava, diga comigo, trabalhava. Essa igreja era perseguida. Diga comigo, perseguida. E essa igreja, amigos, ela tinha doutrina, ela tinha palavra. Mas é interessante aqui que, além de tudo isso, essa igreja se preocupava em não apenas ser popular, mas ser fiel a Deus. Jesus vai dizer assim: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Parece uma mensagem bem simples, parece uma mensagem que nós já ouvimos umas 500 vezes, e parece que nós vamos ouvir de novo e nada vai mudar. Só que isso aqui tem algo interessante. Essa palavra deixaste, tem uma versão de Bíblia que talvez a tua versão seja igual, vai dizer assim: abandonaste. E lá no original do grego quer dizer assim: divorciaste. Sabe o que quer dizer isso? Jesus está dizendo assim: lembra-te da onde caíste. Ou melhor, vai dizer aqui: tenho porém contra ti que deixaste, ou que se divorciaste do teu primeiro amor. Era uma igreja, irmãos, que tinha se divorciado. E o divórcio aqui, o termo não é adultério, porque adultério é você buscar outro e colocar outro no lugar. Aqui é abandono, simplesmente deixar de lado, simplesmente não ter mais comunhão. É possível um casal, um marido e uma mulher, estar dentro da mesma casa, trabalhar junto, pagar contas juntos e não ter comunhão com o outro, sim ou não? É possível você estar na igreja, você trabalhar, fazer parte do círculo de oração, você fazer parte dos varões, você fazer parte do corpo do ministério da igreja, você cantar, você pregar, você evangelizar. É possível você fazer tudo isso, mas você não tem comunhão com Deus? Ou seja, essa igreja aqui, irmãos, ela tinha compromisso com a obra de Deus. Repito, a obra bem que eu vou guardar aqui, o que eu vou falar melhor. Essa igreja tinha compromisso com a obra de Deus, mas ela tinha deixado o compromisso com Deus na obra. É possível isso acontecer na nossa vida, porque chega um ponto que nós começamos a fazer tanto na igreja. Você começa a cantar, você começa a pregar, você começa a evangelizar, você começa a ensaiar, você começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, que a obra de Deus se torna um fardo para nós. Que chega um ponto que você diz assim: eu estou cansado. Quando você pensa em ir para a igreja, você pensa: meu Deus, eu tenho que ir de novo. Eu tenho que pensar, mas será que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para o culto hoje, mas se torna fardo. E quando a igreja se torna um fardo no sentido de nós ir para o culto simplesmente para ir, para colocar na agenda, ou simplesmente para agradar um pastor, ou agradar um pregador, ou simplesmente para dizer assim: eu preciso ir porque eu tenho que estar lá, significa que nós já estamos abandonando ou divorciando de Cristo. Significa que Cristo já não é mais a prioridade na nossa vida. Significa que eu venho para a igreja simplesmente para cantar e não para louvar a Deus. E Jesus não quer que você venha para a igreja para cantar. Jesus quer que você venha para a igreja para adorar Ele. Aleluia! Jesus não quer que eu venha para a igreja com esse microfone para discursar, porque discurso tem orador que dá 10 a 0 de mim. Jesus quer que eu venha aqui para pregar verdadeiramente a sua palavra como ela é. Jesus não quer que você venha dar esmola na igreja para Ele. Jesus quer que você venha ofertar o teu melhor, nem que seja o teu melhor seja um pouquinho, mas que seja uma oferta, que seja de coração, que não seja compensar, que seja dizer assim: eu vou dar aí porque o resto eu tenho que não. Ele quer algo que seja de coração. Essa igreja nos estava trabalhando, essa igreja tinha uma atividade tremenda, essa igreja aqui estava sofrendo, essa igreja aqui estava reprovando aqueles que estavam lá fora, mas essa igreja estava se esquecendo de olhar para dentro de si mesma. Por quê? Porque eles estavam condenando e reprovando a vida dos outros, que eram aqui os pregadores falsos, mas eles estavam se esquecendo de olhar para dentro deles mesmos e perceber que a comunhão com Deus já estava quebrada faz muito tempo. É possível eu e você estar como Sansão, pensar que tem quando na verdade não tem. É possível nós pensar que temos a glória de Deus quando na verdade a glória de Deus já foi embora. Como pastor, é só você analisar a tua vida em casa, porque se a tua comunhão com Deus lá na tua casa for menor do que aqui dentro, você está afastado. Se você só mora aqui, nós não adora lá, é sinal de que, irmãos, alguma coisa está errada, ou seja, abandonou o primeiro amor. Pastor, mas esse negócio de primeiro amor é só lá no começo. Não, Jesus está dizendo aqui: eu estou contra ti. Irmãos, é interessante que a Bíblia diz: se Deus é por nós,
é isso. E é interessante, eu já até falei sobre isso uma vez na igreja, que nós consideramos assim queda ao fulano caiu. Por quê? Adultério. Ao fulano caiu. Por quê? Passou a mão na igreja. Ao fulano caiu. Fornicação. Mas Jesus está dizendo assim, você parou de relacionar com Deus, amar, caíste. Então Jesus vai dizendo assim, arrepende da onde caíste. Porque falta de comunhão com Deus também é queda. Jesus está dizendo, está caindo. É como o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele caiu e agora precisa levantar. Por isso o filho pródigo vai dizer assim, levantar-me-ei e terei o meu pai. Porque ele estava caído. Quantos estão entendendo essa palavra nesta noite? Amém. Agora a pergunta é, quando que você está esquecendo-nos do primeiro amor? Não pense que essa palavra não tem falado comigo, mas que essa palavra remeu minha mente esses dias, semana passada, Santa Ceia, e fiquei pensando, como está a minha vida? Será que eu não sou simplesmente um homem que está à frente do trabalho, ou da igreja, simplesmente por estar para agradar homens? Ou será que eu estou fazendo aqui para Deus? Será que aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja, nós estamos colocando o nosso coração, ou simplesmente nós estamos fazendo porque temos um cargo? Eu digo para você em nome de Jesus, eu falo isso para mim mesmo. A hora que eu sentir, mas que eu não estou fazendo mais para Deus, eu estou fazendo simplesmente com cargo, eu entrego. Porque ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você está num cargo dentro da igreja, simplesmente para dizer assim, eu não vou entregar porque Deus vai pesar a mão em mim, entrega já, irmãos. Sabe por quê? Porque esse negócio de dizer assim que Deus vai pesar, porque você vai entregar, Deus não faz isso. O que Deus quer é algo de coração espontâneo que você faz para Ele. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele forçado. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele cara amarrada. Ele quer verdadeiros adoradores que adorem o Espírito. Quando é que nós perdemos o primeiro amor? Quando nós se acostumamos com o que é sagrado. Os discípulos, os irmãos de Jesus, eles deixaram de acreditar em Jesus, sabe quando? Quando Jesus para eles era simplesmente mais um dentro da casa deles. E quando nós se acostumamos com aquilo que é sagrado, quando lê a Bíblia para mim, se você lê no tipo de pregador que só lê a Bíblia para pregar, você está se acostumando com o sagrado. Se você é do tipo de pessoa que só vai ler a Bíblia quando vai dar uma palavra na igreja, você está se acostumando com o sagrado. Se você é do tipo de pessoa que só canta, vou ensaiar porque hoje a gente tem que cantar, mas você não canta para a honra, porque quem canta tem que cantar na pila, na louça. Você tem que cantar no teu quarto, você tem que cantar no teu carro, onde você estiver, você tem que louvar a Deus. Então você não pode se acostumar com o sagrado. Eu não posso pegar esse microfone aqui e fazer dele uma profissão que está pregando aqui em cima. Mas eu não posso fazer isso, porque eu estou se acostumando com aquilo que é sagrado. Nós não podemos se acostumar a vir para a igreja simplesmente hoje eu vou porque é quarta-feira, hoje eu vou porque o pastor Lira pediu. Não faça isso. Venha para a igreja, mas venha pensando, eu vou lá para adorar a Deus. Eu vou lá para glorificar o nome de Jesus. Eu vou lá para apresentar o meu melhor para Ele. Se você vier aqui fazer isso, Jesus vai receber a tua oração, vai receber o teu louvor, irmãos, e você vai sair daqui diferente. Sabe por que tem muita gente que vem aqui e sai da mesma forma, pior? Porque ele não vem para ver Jesus, ele vem para ver o próximo. E quem vem para ver homens, ele sai frustrado, porque quem vê homens, ele vê defeito. E quem vê Jesus, ele só vê a glória. Quem vê Jesus, ele só vê poder, só vê majestade. Então, aquele tipo de pessoa que se você entra e diz assim, o presbítero está com defeito, o diácono está com defeito, o pastor está com defeito, o louvor está com defeito, o tipo de oração está com defeito, mas você sai daqui carregado de defeito e pior que todos eles. Mas se você entra aqui e diz assim, eu vou sentar nesse banco, e não importa quem está na esquerda nem na direita, nem se a roupa da irmã é vermelha ou se é amarela, eu vou curvar a minha cabeça aqui, eu vou adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. A tua vida é diferente, você tem comunhão com Deus. Ou seja, é perigoso quando você já não chora mais na presença do Senhor. É perigoso quando você passa mais de 3, 4 cultos sem derramar uma lágrima. É perigoso quando você dobra os seus joelhos e você não consegue nem orar mais, você não consegue nem falar na tua boca, é sinal de que algumas coisas, a morte espiritual está aproximando-se. É perigoso quando você se canta o hino da harpa e você, a tua cabeça está lá fora, você não está mais aqui dentro, o teu corpo só está aqui. É perigoso quando nós estamos dentro da igreja pensando assim, meu Deus, passa a hora rápido aí que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que
outra coisa para fazer, porque a palavra já não está mais dando prazer, mas o que dá prazer é as coisas que estão lá fora, não as coisas que estão aqui dentro. É perigoso, é perigoso. Então por isso Jesus está dizendo assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando é que nós deixamos o primeiro amor, irmãos? Quando trocamos aqui o essencial, que é Jesus, por aquilo que é importante. Como assim? Cantar é importante, Dizimar é importante, fazer a obra é importante. Você estar aqui hoje é importante, não significa que você tem que deixar de cantar, tem que deixar de pregar, tudo isso é importante. Mas o fato de você fazer para Deus não substitui aquilo que você deve ser para Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Porque você vai ver um homem chamado Abinadab, e você vai ver um homem chamado, a Bíblia vai falar o nome deles, se não me falha a memória, Obed-Edom. quando a Arca da Aliança Ficou na casa de Abinadab, ficou a Arca da Aliança 20 anos. Quantos anos ficou lá? 20 anos. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Agora você vai ver a diferença. 3 meses a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, Deus prosperou e abençoou a casa dele. 20 anos na casa de Abinadab, Deus não fez nada na casa dele. Por quê? Porque a arca na casa de Abinadab era simplesmente uma caixa de madeira. Para Obed-Edom era a presença de Deus. Aí você vai ver isso na Bíblia. Estavam tão acostumados com a arca que pegaram a arca, colocaram em cima de um carro de boi. E quando a arca foi cair, ele foi pegar a arca, lá usar, foi tocar na arca, Deus matou. Por quê? Porque a arca para ele era simplesmente um objeto. Deveria ser carregado em qualquer lugar, deveria andar em qualquer lugar. Quando na verdade aquele que trata da presença de Deus como algo sério, pode ter certeza que Deus vai honrar a tua vida. Quando você chegar na igreja, você não chega primeiro, muitas vezes fulano, ciclano, mas chega aqui, dobra o teu joelho, ora, busca a presença de Deus, clame a Deus, clame ao teu Deus e peça para que Deus venha falar contigo no mundo, para que você venha ouvir os louvores que você cantava aqui, a tua alma venha, você deliciar na presença de Deus. Ou seja, começa a pedir para que Deus venha falar com você nesta noite, para que Deus venha falar com a tua vida, para que Deus possa fazer algo diferente em você. Você não pode simplesmente chegar aqui, irmãos, vazio e sair vazio. Você precisa implorar para Deus, e isso não é o pastor que vai fazer. Não adianta o pastor chegar aqui, irmãos, e descer fogo do céu, mas se você não quer receber nada de Deus. Eu tenho visto pregadores e tenho visto congressos, irmãos, que é uma bênção, pessoas caem na igreja, pessoas são movidas pela presença de Deus. Outros são diz que são batizados com o Espírito Santo quando chegar na segunda-feira, não tem ninguém na oração. Avivamento? Não. Movimento. Porque o avivamento, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo no sábado. No domingo cedo eu estava na escola dominical, de tarde eu estava evangelizando. Na segunda-feira eu estava com os meus amigos no monte orando, buscando a presença de Deus. Na terça tinha sede de estar na igreja, sede de estar em oração, sede de estar em vigília, sede de evangelizar. Agora esse negócio que é cheio no domingo e na segunda você não quer nada com Deus, tem preguiça de vir na igreja, isso é falácia. Quando é, irmãos, que nós caímos no risco, eu já vou terminar, caímos no risco aqui de perder o primeiro amor? Quando os nossos pecados se tornam iniquidade. Eu vou repetir, quando os nossos pecados se tornam iniquidade. Pastor, quem não peca? Todos nós. Só que tem uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado, irmãos, você pega e pede perdão para Deus e fala assim: Senhor, eu não quero mais fazer, e você procura não fazer. A iniquidade, você fala para Deus: Senhor, perdão. Aí Deus fala para você: não pega esse copo. Não dá, depois peço perdão. Iniquidade. E a Bíblia diz: porque se multiplicar a iniquidade, não é todos, mas o amor de muitos vai esfriar. Ou seja, mentir é normal, falar mal da vida dos outros é normal. E aí vai por diante. Por quê? Porque isso é consciência cauterizada. Sabe o que é consciência cauterizada? Não dói mais. Porque a pessoa, quando tem o Espírito Santo na vida, irmãos, e você sabe disso que eu vou falar agora. Quando você tem o Espírito Santo na vida e você vai pecar pela primeira vez, você vai cometer o erro, a hora que você faz o erro, vem um temor tão grande, uma dor, que você fica, parece que assim, meu Deus, dá um gelo em você. Um gelo. Agora, quando você vai pela segunda vez, aquele gelo vai passando. Aquele gelo vai passando. Chega ao ponto que você perde o temor. Eu já vi falar de pregadores, irmãos,
primeira vez caiu no adultério. Aí de repente cai no adultério e falou assim para Deus: Senhor, perdão. Aí foi a segunda vez, perdão do povo. Quando foi a terceira, quarta vez, ele me perdoou, não pediu mais. Perdeu totalmente, perdão, o temor de Deus. Por quê? Porque isso não pode acontecer na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter medo de pecar, medo de ofender o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo vela pela nossa alma. É Ele que acende a chama do nosso coração. Por isso Paulo, ou melhor, aqui o texto vai dizer assim, que lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, quando não brevemente veio a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui tem algo tremendo. Jesus está falando assim: olha, o teu amor acabou, mas tem uma chance para você. Ou seja, se arrependa. A palavra se arrepender significa metanoia. Dê meia volta e volta a praticar as primeiras obras que você fazia. Volte a orar igual você orava. Volte a cantar igual você cantava. Eu simplesmente não está falando aqui, irmãos, de cantar, mas ele está falando aqui de você fazer com intensidade e fazer de coração. Não está falando de você trabalhar, se desdobrar na igreja, você cantar aqui, cantar ali, dizer assim: eu faço tudo que é coisa. Ele está falando de você fazer, pode ser uma coisa, mas você fazer de coração para Deus o que você está fazendo. Ele está dizendo assim: volta, arrepende-te e pratica, irmãos, porque é arrependimento. Tem muita gente que diz assim: eu estou arrependido do que fez, mas volta a fazer de novo. Isso não é arrependimento. O arrependimento tem prática, o arrependimento tem mudança na prática. Ou seja, tem muita gente que pede perdão igual o faraó. Ele pede perdão num dia, mas no outro dia ele diz assim: eu estou arrependido, vou voltar a fazer de novo. É o diferente do perdão de Judas e de Pedro. Então esse tipo de perdão é remorso. A pessoa só pensa assim: meu Deus, eu estou errado. Ele vai para frente, mas chega lá fora, a vida dele continua a mesma. E Jesus está dizendo para nós assim: volta a praticar as primeiras obras, quando não, eu virei contra ti e tirarei o teu castiçal. O que é isso? Castiçal aqui nos tem dois significados. Um significa igreja, o outro significa a presença de Deus. Significa que Jesus está dizendo assim: se vocês não arrependeram, eu vou tirar minha presença do meio de vocês. E se Jesus retira a presença dele da nossa vida, irmãos, nós deixamos de ser trigo e passamos a ser joio. Nós deixamos de ser aquelas virgens que têm azeite e passamos a ser a virgem que não tem azeite. Nós deixamos de ser crente que tem um nome no livro da vida e passamos a ser um crente que tem um nome somente no rol de livros da igreja local. Está entendendo? Porque tem gente que o Espírito Santo já está longe da vida dele faz muito tempo. Mas o corpo está dentro da igreja, mas a presença de Deus não está. Pastor, tem autoridade para falar isso? Estou falando com a autoridade de Deus. Sansão pensou que tinha e não tinha. Saul pensou que tinha e não tinha. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, da Santa Ceia. Que aquele que toma a Santa Ceia, ou seja, tem comunhão com Deus indevidamente, está morto. Ou seja, está doente, está fraco. E é possível a pessoa estar dessa forma. Mas Jesus lhe dá uma chance para a igreja, dizendo assim: lembra-te. Sabe o que é? Jesus está falando lembrar. Ele fala assim: faça uma comparação de quem você era e quem você é hoje. Faça uma comparação de quando você começou e como você está agora. É uma comparação. Se eu fizer uma comparação como que era a minha vida no começo e como era a minha vida hoje, em alguns pontos, não pode ter certeza que eu preciso melhorar muito. Ou seja, hoje eu acredito que eu acho que eu estudo até um pouco mais que antes, mas a questão espiritual de orar, antes eu orava muito mais que hoje. Antes eu vivia um monte de jejum e oração por tudo que é canto e lugar e orando na presença de Deus. E se eu quiser ser usado por Deus como eu era, porque eu era, a minha esposa está ali de prova disso, eu era muito mais usado por Deus do que sou hoje. A culpa é de quem, pastor? A culpa é minha. Porque se eu sei, se eu dobrar o joelho e pagar o preço, Deus vai me usar muito mais. Você sabe disso, que se você orar, se você pagar preço, se você se ficar na presença dele, Deus vai te usar muito mais. Mas infelizmente tem coisas que estão tirando da minha vida e tirando da tua vida também, a presença de Deus, ou seja, os entretenimentos. Hoje em dia nós passamos mais com o WhatsApp do que a Bíblia. Isso eu falo de mim mesmo. Hoje em dia nós passamos mais conversando e batendo papo com os amigos do que tendo comunhão com Deus. Só que se eu buscar mais a presença de Deus, se você buscar mais a presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai nos usar. Porque Deus está dizendo assim: eu quero usar meu povo, eu quero usar homens, eu quero usar mulheres. Nós temos certeza disso? Diga amém. Aí, irmãos, ele vai dizer assim: eu tirarei o seu candeeiro. Mas para isso não acontecer, Samuel era um jovem que ficava lá no templo fazendo o quê, irmãos?
Sempre quando o candeeiro, a lâmpada, o candelabro estava apagando, Samuel ia lá e acendia. Porque o texto diz assim que o fogo tem que arder continuamente no altar. Ou seja, o responsável por manter a chama acesa na minha e na tua vida, como eu falei aqui, é eu e é você. Não adianta você ficar dizendo assim, pastor, ora por mim para eu ficar forte espiritualmente. É você que tem que dobrar os joelhos e dizer assim, Senhor, eu preciso me arrepender e voltar às minhas primeiras obras. Eu preciso ser um crente melhor. E é isso que Jesus espera da sua igreja. Porque a tendência, igreja, preste bem atenção que eu vou falar aqui. A tendência, se nós não voltar às práticas das primeiras obras, a tendência é esfriar, esfriar, e esfriar, e esfriar. E se Deus não tiver misericórdia de nós, nós podemos até se desviar e até ir para o inferno, que Deus nos perdoe. Por isso nós temos que estar voltando. Voltando. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para alguém cantar um louvor aqui nessa noite. Carlinhos, vem aqui louvar a Deus por gentileza.